a nova modinha da vez, nem tanto, né, talvez eu esteja meio atrasado pra fazer a porra desse vídeo, mas finge que é novo, que são as IAs. Bom, todo mundo que tá falando que essa porra aí vai roubar empregos e vai ser o novo exterminador do futuro, voltar no tempo, matar todo mundo, não sei o quê, caos e dedo no cu e gritaria, mas ninguém tá falando o real motivo por trás disso. E não é sobre robôs, mais especificamente agentes, na verdade. É um tipo de IA que, bem, se você entender, você vai olhar pro ChatGPT e vai achar que ele é um merda. Bom, e o meu intuito aqui não é espalhar nenhum caos ou nenhuma desinformação mais do que já acontece nessa merda, que tá todo mundo desesperado e amanhã sempre é o fim do mundo. Mas enfim, cara. Sim, IAs como GPT, Claude, a própria Gemini que é do Google, elas conseguem gerar texto, fazer uma receita de bolo e até ser namorada de certas pessoas aí que usam para esse intuito. Porém, tem uma coisa que elas não fazem direito ainda, ou que não deveriam, né, que é agir por conta própria. E é aí que entra o próximo nível da IA, agente. Bom, um agente é basicamente uma IA com vontade própria, programada, claro. Ela pode pesquisar, decidir, executar e corrigir erros sozinha. O Copilot da Microsoft, ele é um exemplo disso, mesmo fugindo um pouco do intuito desse vídeo, que é esses agentes para outras aplicações, mas na nossa área, né, na área de tecnologia, o Copilot ele é um agente que ele é muito utilizado, que ele basicamente é utilizado para fazer código, né, então ele consegue gerar código, debugar, encontrar erros e corrigir. Então ele tem autonomia para rodar comandos no seu console, ele consegue fazer pesquisa na internet, ele consegue fazer várias coisas, porém fluxos fora disso não é o intuito dele. Hoje em dia no mercado a gente tem alguns frameworks como no LangChain e o LangGraph. Eu sei que a Google, se eu não me engano, ela tem uma biblioteca. Eu não cheguei a pesquisar isso. Provavelmente outras empresas já devem estar procurando isso ou não, dependendo da vontade delas, né? Mas, cara, a brisa que eu tento promover aqui é: imagina isso com poder real, basicamente. Eu não vejo só em algo que possa decidir se vai se a divisão ali tá sendo por zero ou não, ou tentar corrigir ali o projeto React do Enzo, que tá dando pau, porque ele não sabe, porque ele clonou o repositório de um GitHub de um indiano e só não conseguiu seguir o tutorial, mas sim isso aplicado em áreas reais da nossa vida, né? Então, se a gente parar pra pensar, tem muitas aplicações hoje em dia e a mais óbvia, né, que eu imagino, é isso mais aplicado a assistentes, né? Então, basicamente não só um assistente de código, mas uma secretária que possa pesquisar uma agenda de uma médica e marcar a consulta, etc. Isso, de certa forma, já seria uma boa automação, né? Mesmo que hoje em dia todo mundo odeie, né, os chatbots convencionais, né, que são basicamente aqueles if, else, complexos pra caralho. Eh, mas esses agentes, eles poderiam mudar tudo, podendo conversar com as pessoas e agir por conta própria, interagindo com o próprio sistema e fazendo as alterações. Olha só que doideira, né, se, sei lá, a gente decidisse só 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 pra rir, tá ligado? Entregar o comando de um banco na mão de uma IA generalista integrada com
um supercomputador e ela só define que vai acabar com a tua conta e foda-se, sabe. Obviamente isso não seria o caso, né, porque os fluxos eles são muito bem definidos e programados, mas e se, né? Eu acho que isso soa meio futurista e meio noiado da minha parte de falar, mas eu acho que cedo ou tarde a gente vai caminhar para algo assim, sabe. Não tão apocalíptico, porque a gente teve, né, a outra quando surgiram as .com, né, as pessoas elas eram bem céticas quanto às empresas que hoje formam monopólios, tanto quanto a Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Eu acho que em torno da inteligência artificial se forma uma bolha hoje em dia, porém eu creio que o valor real, não está no num chat aí que você tenta se consultar, com o ChatGPT, fazendo com que ele, sei lá, seja sua namorada ou sua psicóloga, mas sim nesses agentes programáveis que podem tomar ações e podem ser verdadeiros motores dentro da empresa, né. Hoje que se você falar algo assim, as pessoas vão achar que você é doida, né, e deixar tudo ou a maioria das operações de uma empresa na mão de um agente. Mas eu acredito que isso vai se tornar uma tendência. Bom, eu sei que essa parada de IA, mais processador quântico, ela é uma parada já batida, né, então eu não entendo porra nenhuma de do que porra é um processador quântico. Eu só sei que é a mesma coisa do processador normal, só que é com bits que existem e não, então isso aumenta muito mais a capacidade de processamento dos computadores, e eu faço só a ligação óbvia, né. Ah, vai aumentar a capacidade dos processadores, logo vai aumentar a capacidade da IA e vai todo mundo morrer. Mas, às vezes o futuro não é tão apocalíptico assim. Às vezes a gente pode ter um ganho performático ali, porém não seja nada a se preocupar, né, que vai atingir a IA geral e vai dominar tudo. Mas essa questão dos agentes, ela abre margem para uma discussão interessante, né, porque com essa questão, né, a gente basicamente dá o poder de decisão na mão de uma máquina que a gente não entende muito bem como funciona o ela por debaixo dos panos, né. Então, hã, por exemplo, num algoritmo normal eu consigo saber por que uma transação deu errado, né. Então eu consigo ver, os caminhos lógicos que ela seguiu, if, else, switch case, eu consigo debugar, eu consigo abrir o Datadog, ver um log de um erro que estourou e rastreando as informações eu consigo chegar a entender realmente porque tal coisa aconteceu ou não, né. Agora, por exemplo, na questão dos agentes, eu observo que isso é realmente uma caixa preta, né, porque eu estou estudando, né, essa questão dos agentes, estou estudando essa questão das LLMs, e eu percebo que a forma de programar e de aplicar isso nos sistemas é até um pouco doida, né, porque eu andei lendo um livro, mais especificamente o Agentic Design Patterns, é de um cara lá do Google. Ele é um livro muito bom. E basicamente, nós temos vários, né, padrões, é como se fosse um design pattern, só que de IA. Então, nós temos vários patterns de sistemas que você pode criar com inteligência artificial. Seja ele prompt training, que é o encadeamento de prompts, que ele basicamente consiste em quebrar problemas complexos em pequenas partes, e isso aumenta a capacidade da IA de resolver os problemas. A gente tem questão do roteamento, paralelização, reflexão. Isso da reflexão ele é ele é meio bizarro, porque você basicamente faz com que
uma IA revise o resultado da outra, né. Então, por exemplo, você cria um agente para fazer resumos, e você não quer que nesses resumos tenham vírgula. Por algum motivo você é inimigo de vírgulas, você é um lunático. Então você cria um prompt para um agente, falando que ele para ele resumir certo tópico, e no outro agente você faz um prompt para ele revisar a saída do agente inicial. Então, você bota a IA para corrigir erros da outra, né. Tipo, você já sabe que pode dar errado. Então, é meio contraintuitivo, entende? A gente que, por exemplo, eu sou uma pessoa, nova, né, então mas eu tenho um tempo estudando programação, eu estudo desde os meus 15 anos, e na minha cabeça sempre foi algo determinístico. Então, sempre foi zero ou um. Só que com os agentes você pode ter várias saídas e você tem que sempre se preparar para todos os fluxos que podem acontecer, né. Então daí que surge essa questão do padrão de reflexão, que eu acho meio bizarro, né, só para só para constar. Mas todas essas questões dos agentes e seus usos, em geral, né, na prática, eles como verdadeiros motores de empresas, é algo que ultimamente tem levantado uma certa curiosidade da minha parte, sabe. Volto a dizer, né, eu não acho que a gente vai ser erradicado pela IA, eu acho que o próprio ser humano vai acabar com o ser humano, mas enfim, não é o intuito do vídeo. Mas sim um futuro em que a gente tenha, uma programação um pouco mais, como é que eu posso dizer, né, os sistemas de convencionais, obviamente, eles vão continuar existindo, né, eles nunca vão, eu não acho que eles vão não vai ter mais, essa demanda, obviamente vão continuar existindo, porém nessas questões, nesses sistemas baseados em agentes, eu acho que provavelmente vai ser uma tendência mundial, então talvez o futuro não seja dominado por uma empresa. Eu acho que talvez sejam milhões de pequenos agentes, cada um com seu próprio plano de dominação da Terra, disfarçado de startup. E eu tô basicamente criando o meu agora. Ele é mais focado em ser um assistente financeiro, né, então ele vai ser um sistema que você vai cadastrar suas despesas, suas receitas, e o sistema ele vai traçar um objetivo, mapear os seus gastos, mapear, as suas receitas e traçar um plano para o seu objetivo. Ele vai ser basicamente um consultor financeiro pessoal ali que você vai ter 24/7, né, então é mais ou menos isso, né, que é uma ideia.